Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Que o Senhor em nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, teu amor, pela tua palavra, e te pedimos que a mesma o Senhor possa falar aos nossos corações e à nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, iremos ministrar nesta noite sobre a soberania de Deus, sobre o tempo e a existência humana. A soberania de Deus sobre tempo e a existência humana, isso é muito filosófico. Até o último verso que nós lemos, o verso 15, é um verso muito filosófico a respeito do tempo. Porque, de fato, descrever o tempo é algo difícil de falar, apesar que nós conhecemos o tempo até de forma simples. Nós falamos do passado, presente e do futuro, mas há implicações nisso tudo. Por exemplo, o passado foi quando? Nesse instante, quando eu falei o passado. Então, isso, algumas vezes, é muito complexo. Agora, quando você entende a ideia de Deus de tempo, a ideia de Deus de tempo é bem diferente da nossa ideia de tempo. Porque o nosso Deus é um Deus atemporal. Ele não se limita nem ao tempo e nem ao espaço. Então, ele é onipresente. Está presente no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E esse Deus que é atemporal, ele fala sobre a temporalidade do homem, ou seja, o homem é temporal. E esse texto, o tempo todo, ele mescla uma ideia do tempo kairos, o tempo de Deus, e uma outra ideia a respeito do tempo cronos, ou tempo cronológico, o qual nós vivemos e estamos. Então, é muito importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa observar esse texto à luz dessas duas óticas, entendendo que o Senhor é soberano sobre o tempo e também sobre a existência humana. Falando sobre a existência humana, é muito importante para todos nós
Entender que o livro de Eclesiastes é um livro muito bom, apesar de difícil. Ele é um livro poético, que tem como seu tema principal a busca pelo sentido da vida. Porém, todavia, esse texto, esse livro, ele vai nos falar a respeito de diversos assuntos, como a futilidade da riqueza e do poder, e a nossa geração corre atrás de riqueza e poder. Eclesiastes diz que isso é fútil. Ele também fala a respeito da importância da sabedoria. Ele vai falar sobre a busca pela verdadeira felicidade e que muitas pessoas necessitam de conhecer e não conhecem, porque essa felicidade não está em coisas, está em Jesus. É claro que ele também vai falar sobre um dos grandes assuntos da humanidade a respeito da aceitação da morte. E de muita dificuldade para várias pessoas é aceitar a morte. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a velhice. Quem dera, pior é a morte. Eu fui visitar uma senhora que alguém me pediu para visitar e orar, artesã. Ela até me deu um espelho que ela fez, todo bonitão de artesanato, né? E eu perguntei: senhora, está tudo bem? E ela começou a chorar. E chorou. E ela disse: não está bem. E eu disse: e o que te incomoda? A velhice. Eu fiquei assim pensando, deve ser brincadeira, né? Mas continuei sério. Eu disse: a velhice de que forma? Eu não aceito a velhice. Aí eu fui falar que a velhice é um sinal da bondade de Deus. A longevidade é um sinal da bondade de Deus sobre a vida da pessoa, é uma bênção de Deus. Se pessoas não aceitam a velhice, há muitas pessoas que, pior, não aceitam a morte. Ele fala também, esse livro, a respeito das relações humanas, a respeito da necessidade de equilíbrio e de moderação. Esse livro fala sobre lições de humildade e ele conclui sobre o significado da vida. E quando ele conclui sobre isso, no capítulo 12, ele vai dizer que a suma da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e esse é o dever de todos os homens. Então esse livro é recheado de princípios abençoados para a nossa vida, e fica a dica: comece o ano lendo a palavra de Deus, se deleitando na palavra de Deus, e está aí um bom livro para você ler e colocar em prática em nome de Jesus. Todavia, quando nós adentramos no capítulo 3, nós nos deparamos basicamente com 8 versículos que fala a respeito de pares que são antônimos. Há tempo de fazer isso, tempo de fazer aquilo, tempo de fazer aquilo outro. E esses pares, que são 14, eles são o ciclo da vida. E os pares, algumas vezes, nos fazem sentir perdidos. Sabe por quê? Quem que não quer ter tempo de paz? Existe alguém aqui que não deseja ter tempo de paz? Não tem ninguém. Pois quem quer ter tempo de guerra? E esses tempos confusos de choro, de tristeza, eles fazem com que a nossa mente, algumas vezes, fique um pouco confusa em relação à vida. Nos faz sentir perdidos.
E algumas vezes, sobre determinadas situações de vida, nós paramos e pensamos: o que é que Deus quer nos ensinar sobre isso? Por exemplo, quando ele diz que é tempo de chorar, mas ainda no mesmo verso, ele aumenta a intensidade e diz tempo de plantear, tempo de espalhar pedras, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de calar, tempo de aborrecer. Imagine o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos fazendo viver nesses ciclos, e nesses ciclos dos quais nós não gostamos. O quanto de confusão, de perturbação acontece na nossa vida. Esse texto vai nos ensinar também a descobrir a ordem divina de todas as coisas. Porque não é só o tempo que nos perturba, talvez também o fato de trabalharmos, e a grande maioria das pessoas trabalham e fazem as mesmas coisas todos os dias. E começa a ter a mesma rotina durante anos. E não é só as mulheres que têm essa rotina enfadonha, diária, que acorda, tem de fazer comida, café da manhã, já tem louças para lavar, tem que fazer o almoço, já sobra louça para lavar, casa para arrumar, roupa para passar, para lavar, e aí vai. Mas em algum momento da vida, na nossa história, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos sentimos confusos. E pensamos o porquê disso, dessa rotina, desse dia a dia, dessa mesma forma. E Deus demonstra que precisamos descobrir a ordem em todas essas coisas, e nos mostra através desse texto que o trabalho é uma bênção de Deus, e desfrutar do trabalho é desfrutar da bênção de Deus. No verso 13 ele diz que é bom comer, se divertir, fruto do seu trabalho, da bondade de Deus externada na sua vida pelo que você faz. Depois ele vai nos ensinar a viver a eternidade. Na verdade, então, esse texto poderia ser dividido sobre a ordem do tempo, ou ciclo da vida, dos versos 1 ao 8, sobre o trabalho humano e a soberania divina, do verso 9 ao 11, e também a respeito do chamado à confiança, do 12 ao 15. E quando nós paramos e olhamos essa ideia chega a tocar profundamente no nosso coração a respeito da vida, a respeito da esperança e a respeito do que irá acontecer o ano que vem. Quais são as suas expectativas para 2025? Bom, sabemos que em 2024, o brasileiro que começou com o mesmo salário, aonde ele termina em dezembro com o mesmo salário, ele empobreceu 30%. Quando olhamos a nossa nação, chega a dói no coração de Tiel ouvir um negócio desse. Meu Deus. Quando vimos a nossa nação, o tanto de violência, de roubo, de crimes. A nação está passando um momento difícil na sua história, a nação brasileira. E talvez essa nação passa um tempo tão difícil, porque o povo da nação brasileira, e eu sou também, não atenta para a sua nação, algumas vezes nem ora pela sua nação e pelos seus líderes. E algumas vezes nós sofremos por isso. Hoje, pasme, ouvi no TikTok, eu vi uma pessoa perguntar a várias pessoas qual o nome do Brasil completo. Ninguém acertou. Os brasileiros não sabem nem o nome do seu país.
Pedro é dura coisa. Pedro é esperto em capitais de todo mundo, né? Mas, pasme, ninguém acertou o nome do Brasil. Talvez você está pensando, e o nome não é Brasil? E o pastor está ficando louco, perguntando qual é o nome do Brasil. O nome é República Federativa Brasil. Infelizmente. Então, amados irmãos, nós muitas vezes passamos por situações e temos uma expectativa ou não expectativa em relação ao nosso futuro, porque nós não compreendemos plenamente o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da soberania de Deus sobre o tempo. E algumas vezes não entendemos o fato da nossa existência e o plano de Deus pelo qual nós existimos. E em primeiro lugar, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: o Senhor do tempo. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor absoluto do tempo. E nós precisamos entender isso. Deus é o Senhor do tempo. Eu posso nutrir uma expectativa, uma esperança em relação a 2025, sim. Mas eu posso entender também que Deus é o Senhor da minha vida. E Ele, somente Ele, sabe se eu e você iremos chegar em 2025. Você sabe se você vai virar o ano? Alguém aqui tem essa certeza? Ninguém tem. Porque Deus é o Senhor do tempo. E Ele, como Senhor do tempo, Ele é o Senhor do nosso nascimento. Em meio ao tempo, a linha do tempo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele escreveu os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. O dia do nosso nascimento foi decretado pelo Deus Todo-Poderoso, o momento da nossa chegada ao mundo. Fazia parte do plano do Senhor do tempo, do Deus Todo-Poderoso, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Em um ano específico, você e eu nascer em um dia, na hora exata. Mesmo aqueles que os médicos marcaram o dia do nascimento, que fizeram cesáreo. Eu só estava pensando em cesáreo. Cesariana. Cesárea. Isso, parece nome de mulher. Então, mesmo assim, a data que o médico deu para fazer já estava no plano de Deus. Sabe, irmãos, é muito importante que a igreja do Senhor Jesus possa entender que o nosso Deus é o Senhor do tempo. 2024, que ainda não terminou, 2025, 26, 27, 28, 29, todo esse tempo está no controle de Deus. Então Deus, Ele marcou o dia do nosso nascimento. Deus, Ele cuida de nós em toda a nossa história e jornada de vida. Nós experimentamos o Senhor do tempo, direcionando o nosso tempo, dirigindo a nossa vida e cuidando de nós de uma forma tão especial, porque Ele é o Senhor do tempo. E nos versos 2 ao 8 diz: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e aí vai. Em todo o tempo, em cada ciclo da vida, seja ela boa ou ruim, podemos experimentar o cuidado de Deus, a direção de Deus, Deus agindo na nossa história,
Deus dirigindo a nossa vida. E Deus colocou o tempo do qual nós iremos morrer. E nós não sabemos quando iremos morrer, quando iremos dar o último suspiro, mas entendemos que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Então, quando nós compreendemos que o nosso Deus é o Senhor do tempo, nós entendemos que esse Deus soberano, na minha história, na sua história, tudo que ocorreu de bom ou ruim, estavam dentro do plano de Deus para a sua vida. Deus tinha desejado que acontecesse aquelas coisas, das quais você viveu que você nem tinha nem compreensão, porque Deus sempre tinha algo a nos ensinar, a nos direcionar, a nos abençoar, a nos alegrar, de forma poderosa e extraordinária. E o Deus que é soberano sobre a história, Ele é soberano sobre a história de toda a humanidade. E a maior expressão da soberania de Deus a respeito do tempo está em Gálatas, capítulo 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho no tempo perfeito. Deus enviou Cristo para redimir a humanidade. E quando nós temos essa compreensão que Deus dirige toda a história, e o Deus que Ele é atemporal, não se limita a tempo. Na vinda dele como Jesus Cristo, Ele viveu de forma temporal. Ele pregou e ensinou a eternidade. A cruz de Cristo não só remiu os nossos pecados, mas garante um futuro eterno com o nosso Deus. A palavra de Deus, no capítulo 3, verso 11, diz que Deus plantou a eternidade no nosso coração. Quando nós observamos a ideia desse Deus soberano sobre a história e olhamos para a encarnação de Cristo, vemos que Cristo entra no tempo. Vemos a ideia do seu ministério, Ele revela sempre um reino. E esse reino é um reino eterno, em relação ao tempo. Na sua cruz houve a redenção perfeita do tempo. Sabe por quê? Não houve só o perdão dos pecados, mas houve a redenção do tempo. Sem o pecado, ninguém iria morrer. Então todos seriam eternos. Você ia ver Adão, ia conversar com ele não teria enfermidades, ele não teria dores nas articulações, mesmo com muitos anos. Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus tem a ideia de remir o tempo. Não só de pregar na sua vida e no seu ministério terreno sobre a eternidade, mas ali há uma remissão do tempo, porque é a garantia de vida eterna. Todos nós vamos viver eternamente, porque o nosso Deus remiu o tempo. A sua ressurreição demonstra que a morte foi vencida. Então podemos viver em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso, viver eternamente. Então a nossa perspectiva, de maneira nenhuma, pode ser tão simplória igual a ideia do ano de 2025, tão somente. Porque a nossa perspectiva é de vivermos eternamente, com Cristo no céu, gozando da morada celeste, desfrutando da bondade do Deus eterno, poderoso, real, que nos ama de uma forma tão maravilhosa. Jesus Cristo, Ele fez esse processo, que algumas vezes não falamos a respeito da remissão do tempo, mas Ele redimiu para que eu e você pudéssemos ser
eterno. Não ter a eternidade como Jesus, de estar em todos os momentos, em todos os períodos, mas a partir de um encontro com Ele, vivermos eternamente para a glória dEle. Então, o texto, depois dos versos 8, chega no verso 11, e eu já citei, e ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nos mostra aqui os propósitos divinos nos ciclos da vida. Teve sempre consigo a ideia de eternidade. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus arquitetou, tinha como propósito que os homens pudessem entender que Deus veio remir o seu tempo. Toda a execução de tudo que Ele ensinou e fez, todas as circunstâncias das quais vivemos, foi tudo direcionada por Ele. Todas as realizações que temos foi por causa do propósito divino manifesto em nossa vida. E diante dessas realidades, nós precisamos então enxergar a beleza do tempo. A beleza do tempo que não se limita a dias, meses ou anos, mas a beleza do tempo que faz com que possamos enxergar a perfeição divina. A perfeição divina de forma tal e de forma tão magnífica e excelente, que em tudo que Deus faz, em cada detalhe da sua criação, demonstra a perfeição. Podemos então entender a beleza do tempo e entender o plano eterno de Deus em relação ao tempo. E o plano eterno de Deus em relação ao tempo é que possamos entender que Deus nos chamou para vivermos eternamente, porque Ele mesmo plantou essa eternidade no nosso coração, porque a eternidade plantada no nosso coração trazia consigo uma ideia do anseio divino do homem amar a eternidade. Por isso que há uma dificuldade em aceitar a morte. Mas Deus coloca esse anseio, esse desejo pela eternidade no nosso coração. Mais do que isso, o propósito maior de Deus, a colocar esse anseio, ele aponta para a verdadeira morada celeste e para a verdadeira expectativa nossa, que não é só em um ano melhor, é sobre um futuro melhor, é sobre a presença de Deus, é sobre o cuidado de Deus. Em qualquer ciclo da nossa vida, Ele está conosco. Essa eternidade plantada no coração do homem, é o desejo que Deus colocou no homem, pelo Deus Criador, pela ideia da transcendência, da relação do homem com a divindade. E tudo isso para que o homem experimente, doado do próprio Deus, a eternidade. Para que as pessoas possam desfrutar da dádiva de Deus todos os dias da sua vida. O verso 12 diz assim: sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regaladas. Ou seja, Deus nos ensina a desfrutarmos da vida de Deus, porque a vida é um presente de Deus. Então, se a minha preocupação for a respeito do dia da manhã, eu não vivo hoje. E a vida é um presente de Deus para mim. A vida é um presente de Deus para você. E quando nós encaramos a vida como um presente de Deus,
em vez de ficar preocupado, como vai ser a economia do ano que vem? Será se no ano que vem vai ter emprego? Será se no ano que vem as coisas vão melhorar? Não. Viva o presente no seu tempo. Sabe, irmãos, porque quem não vive o presente, quem está preso ao passado, e enxerga o passado foi melhor, foi assim, foi bom desse jeito, passado foi passado. Você quer se alegrar com o passado? Veja o quanto Deus fez, e isso foi bom, e Ele é poderoso para fazer de novo. Mas Deus não te chamou para viver lá. Deus não te chamou para você olhar para a timeline da sua vida e olhar somente o que foi, que aconteceu. Mas Ele te chamou para você viver o presente, para você viver hoje, com intensidade, com amor, com louvor, com adoração, com serviço. Viver a alegria, em confiança, entendendo que Deus está presente na sua vida, Ele está contigo. Você pode desfrutar da dádiva da sua presença, mas também da sua bênção sobre você. Vivo hoje. Você está vivo? Tem esperança. Foi bom no passado? Foi. Mas você também não pode viver o futuro. Você não pode viver o amanhã que não te pertence. Você precisa viver o hoje, entendendo que hoje Deus está cuidando de você e amanhã Ele vai cuidar também de você. O Deus que na sua história de vida, em todos os ciclos, bom, ruim, dos 14 citados pelo Eclesiastes, foi o Deus presente na sua vida, vai continuar sendo presente. Seja qual o ciclo de vida do qual você vai viver. Seja qual a dificuldade e tribulação da qual você vai passar, não importa. Viva a vida como um presente de Deus. E viva hoje, diante de Deus, na certeza que se hoje você partir, você terá um encontro total e pleno com Ele. Trabalhe então com um propósito. Trabalhe com um propósito de Deus. Encare o trabalho também como uma dádiva e uma bênção do Deus Todo-Poderoso, que diz no verso 13: e também é dom de Deus que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Encare então o trabalho, seja qual que você faça, como uma dádiva de Deus para a sua vida. Esses dias, saindo com o Vinícius, ele ficou muito feliz, né? Primeiro, porque o primeiro emprego ganhou uma cesta de Natal, então ele ficou felizão com a cesta de Natal, que primeira cesta que ganhou, bênçãos do céu. E eu também, né, que compartilhou, né? É de lei, né? Mas ele teve uns dias de folga, se eu não estou equivocado, do dia 20 até o dia 6. Repare que folga, que recesso bom, e nem é férias. Do dia 20 ao dia 6. Quando foi? Dia 25, a gente passeando em família, olha ele lá. Ele falou, deve ser ruim demais trabalhar dia 25, né? Porque viu algumas pessoas trabalhando. E eu disse, eu já trabalhei dia 25. Eu já trabalhei no dia da virada. E muitas pessoas trabalham, e é normal trabalhar. Sabe? Mas sabe o que não é normal? Eu reclamar do trabalho que eu tenho. Do trabalho que Deus me deu. Da bênção que Deus colocou na minha vida, na minha casa, na minha família.
que tem trazido um desfrute para o meu lar, de comer, beber e desfrutar de todo o bem do trabalho. Então, encare a vida na perspectiva do tempo de Deus. Viva a vida como um presente de Deus, e a vida é um presente de Deus. Viva hoje com intensidade. Trabalhe com o propósito de glorificar a Deus, inclusive no seu trabalho. Mas tenha alegria na sua jornada da vida. E com certeza, se você não só viver 2025, mas a partir de hoje, na sua história, você olhar para a sua vida como um presente de Deus, apesar das dificuldades, das lutas, dos dissabores, das tristezas, Deus está contigo. Você encarar o trabalho como um propósito de glorificar a Deus ali aonde você está, e você ter uma alegria na sua jornada de vida. Sabe, todos os anos vão ser bons. Não por causa de você, mas porque o Deus que deseja que você viva assim, você tem vivido e expressado a bondade de Deus nos versos 12 e 13. E entenda uma coisa, o Deus que é soberano, dirige a sua história, dirige o seu tempo, dirige a sua vida, é um Deus que faz todas as coisas de forma perfeita. As ações de Deus nos revela o seu caráter imutável. As ações eternas de Deus revelam a sua bondade, seu amor, sua fidelidade, sua justiça. A perfeição das obras de Deus revela o quanto Deus é perfeito, e tudo o que Ele faz com a perfeição incrível. É claro que na nossa cidade tem muitos lugares bonitos. Alguns lugares aqui em Guarujá, eu olho e digo assim, meu Deus, Deus fez esse lugar com um carinho de natureza muito lindo. É uma cidade muito bonita. Você tem muito de Mata Atlântica aqui e ao lado da cidade inteira. Você tem várias cachoeiras. Você tem várias praias de tudo que você possa imaginar. Você tem várias espécies de animais. E falando em animais, inclusive de insetos também. Tipo uma borboleta, já prestou atenção? Quantas cores tem uma borboleta? Como é perfeita a borboleta. E talvez você já viu borboleta neon. Quem inventou a cor neon foi o próprio Deus. Então, a perfeição das obras de Deus mostra de fato a sua ação eterna, que demonstra o seu caráter, mas mostra a sua perfeição. E quando nós olhamos a obra de Deus, podemos enxergar o quanto ela é inspiradora para as nossas vidas, o quanto é boa. O verso 14 diz: sei tudo quanto Deus fez durará eternamente, e nada lhe pode acrescentar e nem tirar. Sabe, é tão magnífico entender que o nosso Deus soberano dirige a nossa história, dirige a nossa vida, é Senhor sobre nós. E quando nós entendemos isso, então nós confiamos mais em Deus. Apesar de vermos vários acidentes de avião nesse último mês de dezembro, em vários países, avião caindo, pessoas morrendo. Realmente, recentemente, é sobre isso que eu estou falando. Nesse mês caíram vários aviões em vários países diferentes, pessoas morreram. Nesse mês, infelizmente, aqui no Brasil, um ônibus se chocou com um caminhão e morreram muitas pessoas. Os
coisas tristes. E pasme, que não tão longe de nós. Naquele ônibus tinha 3 pessoas, parentes da irmã Natália, que vieram a óbito. 2 vieram a óbito e 1 sobreviveu. Esses dias, quando, no dia 25 exatamente, eu recebo uma ligação, às 5 da tarde, uma irmã me atendeu e disse: eu gostaria de falar com o pastor. E quando eu peguei o telefone, disse: oi, minha irmã, tudo bem? Ela começou a chorar. Disse: pastor, minha irmã morreu no dia 25. Naquela hora, depois de orar e conversar, e no outro dia ir para o ato fúnebre, e pedir para a Tânia colocar na igreja, para que todos pudessem saber, começamos a conversar, eu e Vilma, e quando conversávamos, eu disse: que data difícil, né? Porque toda vez que for 25 de dezembro, fica mais fácil de gravar e assimilar com a morte. Que data difícil para essa família. Mas quando nós entendemos e vivemos sobre a soberania de Deus e sabemos que Ele é Senhor do tempo, Senhor da vida e Senhor de tudo que existe, nós passamos a confiar mais nele. Nós passamos a ter mais reverência a esse Deus. E apesar das tristezas, tribulações, dificuldades, nós temos mais contentamento em toda e qualquer circunstância, porque entendemos que o nosso Deus, em todos os momentos da nossa história, está conosco. E quando compreendemos isso, não importa qual governo, não importa como vai a economia, não importa como está o país, se está em guerra, se está em paz, não importa como está a nossa cidade, importa que o nosso Deus está conosco e nós confiamos nele e a nossa esperança reside nele. Por isso nós, diante dele, abrimos os nossos corações, nos prostramos diante da sua autoridade, do seu poder soberano sobre tudo. E nós ficamos contentes do Deus que dirige a nossa história, que sabe o que é melhor para as nossas vidas, do Deus que se deu para que nele eu pudesse ter vida. Jesus Cristo se sacrificou, Cristo morreu na cruz, assumindo o meu lugar, sustentando o peso do tempo da morte. A sua ressurreição, ele vence a morte e nos oferece vida eterna, nos dando uma esperança em Cristo. Nós temos esperança, propósito e sentido em todas as estações da vida, em todas as 14 citadas. Nós temos esperança, podemos entender que há um plano de Deus e desfrutarmos desse plano. E há um sentido para a nossa vida. A nossa esperança está em um Deus, Senhor da nossa história. E se vier a nossa história findar-se hoje, ou vivermos 50 anos a mais, não importa. O importante é vivermos na certeza que temos a eternidade doada por Jesus Cristo. E isso nos basta. A bênção, a presença, o cuidado de Jesus faz com que vivamos todos os dias bem, para a glória dele. Contentes em saber que ele dirige a nossa história e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quer viver 2025 bem? Quer ter um 2025 bom? E 26, um final do ano bom?
uma virada boa. Não há nada melhor do que estarmos sob o cuidado de Deus. E Deus está aqui para cuidar de você em toda a sua jornada de vida. Se você ainda não entendeu e não desfruta disso, não há possibilidade de você ter um ano novo abençoado, uma vida abençoada, porque a bênção reside no abençoador, que é Jesus Cristo. A bênção não reside em pessoas, em promessas humanas e em projetos humanos, mas no Deus Todo-Poderoso, que te convida a confiar nele, a reverenciá-lo, a adorá-lo, a se prostrar diante dele, a negar a sua vontade e a abraçar a vontade dele, e estar contente em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa viver o tempo e a vida nessa perspectiva eterna, porque certamente você viverá eternamente. Vamos orar? Baixa a sua fronte. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante da Tua presença, aqui estamos, ó Deus, como Teu povo. Ó Deus, que entende, ó Deus, de forma clara e poderosa, que a bênção reside no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, mas queremos te pedir, ó Deus, o Senhor que é abençoador, que na tua ira, o Senhor venha lembrar-se da tua misericórdia, e derramar a tua misericórdia sobre cada pessoa que está nesse santo lugar. Que em nome de Jesus, Pai, a tua bondade, a tua graça, o teu amor venha fluir abundantemente na vida do teu servo, da tua serva, para que possa viver e viver para a tua glória com intensidade de vida, de amor, de adoração, de serviço, de dedicação, de leitura da tua palavra, de oração, de te cultuar e te adorar na beleza da tua santidade. Deus, coloca cada vez mais desejos nos nossos corações, de te buscarmos mais e mais, e de experimentarmos cada vez mais a tua presença, assim como Davi orou, como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, que essa sede de Deus venha ser algo latente em nossas vidas, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um canal abençoador do Senhor, em nome de Jesus, cada dia do ano que virá. Ó Deus, que a tua graça, bênção, direção, proteção, cuidado, possa ser sobre nós 365 dias da nossa vida, mas acima de tudo, que a nossa esperança esteja na morada celeste, que o Senhor preparou para o seu povo, para a nossa vida. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade e pelo teu grande amor. Amém e amém.